Olá, bem-vindo à 13ª temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. No episódio 13 do PQU Podcast, publicado há longínquos 6 anos e intitulado Raciocínio Clínico em Psiquiatria, apresentei o que consideramos a tarefa de um psiquiatra. Muito mais do que diagnosticar transtornos mentais, desenvolver um raciocínio clínico cujo resultado são hipóteses diagnósticas, para, em seguida, dar um encaminhamento terapêutico ao caso. Falei o seguinte: o conhecimento teórico, a experiência, a entrevista psiquiátrica e a relação médico-paciente subsidiam o raciocínio clínico do psiquiatra. Ele, o raciocínio clínico, conduzirá ao diagnóstico, passando pela formulação de caso. O diagnóstico é, portanto, o resultado final do processo do raciocínio clínico. E disse mais: é o raciocínio clínico que permite ao médico extrair da patoplastia decorrente da interação, personalidade, sintomatologia, circunstâncias de vida, os elementos que possibilitarão a formulação de caso e o desenvolvimento de um diagnóstico sindrômico que, posteriormente, será discriminado em hipóteses mais específicas. A partir desse ponto, se dá início ao encaminhamento terapêutico do caso. E mais ainda, entende-se por raciocínio clínico o processo de encadeamento de ideias, conceitos, pensamentos, juízos e deduções a partir de premissas, dados disponíveis ou acessíveis por intermédio de algum método de exploração, de modo a se chegar a um resultado, uma proposição, muitas vezes denominada conclusão, à qual, por sua vez, são atribuídos diversos graus de assentimento, de adesão mental, e é defensável por argumentos. Disse raciocínio clínico o que faz o médico com as informações obtidas da anamnese do paciente, do seu interesse em interagir e conversar com o paciente, como também inquirir, investigar e explorar a cronologia do quadro clínico que ele apresenta. E fui adiante. Quais, então, são as fontes de informação de que dispõe um psiquiatra, qualquer que seja? São basicamente 4. O conhecimento teórico geral e específico, a experiência clínica, os dados da anamnese psiquiátrica e as informações advindas da relação médico-paciente. Muito bem, resgatei algo do que ficou registrado naquele episódio. Nem 10% do que ele contém. E nesse vou falar do que não disse naquela ocasião. Os tipos de raciocínio clínico. Sabe quantos são? O que difere um do outro? Os pontos fortes de cada um? Sabe dizer qual deles utiliza mais e quais podem complementá-lo, fazendo com que suas conclusões sejam mais precisas e confiáveis? Pois então, as respostas destas e de outras questões pertinentes relacionadas serão dadas daqui a pouco. O PQU Podcast é uma iniciativa independente do Vinícius e minha, cujo objetivo é a divulgação de conteúdo de interesse para o psiquiatra em formação. Contamos com a preciosa colaboração de Maria Clara Faleiros, de Tiago Apolinário e de convidados na produção de conteúdo, com o bom humor e a competência de Breno Vettorassi na captação e edição do áudio, e com a dedicada equipe da Predicado Comunicação na divulgação, atualização de nossos canais nas redes sociais e na manutenção do nosso site. Para o sucesso do projeto, caro ouvinte, contamos sobretudo com a sua audiência e com o compartilhamento dos links com colegas e amigos. Atualmente, contamos ainda com o patrocínio da Clínica Elibré, onde se pratica a excelência em internações psiquiátricas. Durante a estadia na Elibré, o paciente conta com a retaguarda de equipe multidisciplinar competente e engajada. Você tem angústias na hora de internar um paciente? Sente tranquilidade ao indicar à família um lugar que garante tratamento de alta qualidade? Foi para resolver com excelência questões urgentes da psiquiatria que a Clínica Elibré foi criada. Com gente que gosta de ciência e com gente que gosta de tratar gente.
Pergunte às pessoas que já internaram, para os pacientes que já passaram por lá, ou venha você mesmo tirar suas próprias conclusões. Entre em contato pelo site elibre.com.br ou pelas nossas redes sociais. Preparado? Então vamos adiante. O raciocínio clínico envolve distintos modos de inferência, que são mais ou menos relevantes na dependência de características do serviço e das tarefas a serem realizadas pelo médico. Eu vou começar lhe apresentando as tipologias de inferência propostas pelo filósofo, pedagogo, cientista, linguista e matemático americano Charles Sanders Peirce, em artigo de 1870, intitulado Dedução, Indução e Hipótese. São 3 os modos de inferência: dedução, indução e abdução. O primeiro é classificado por Peirce como a única forma de raciocínio analítico, também denominado explicativo. Os outros 2 são raciocínios sintéticos ou derivativos. A dedução é a aplicação de regras gerais para casos particulares. No raciocínio dedutivo válido, a conexão entre premissas e conclusão é necessariamente lógica. Se as premissas são verdadeiras, a conclusão é verdadeira. Já que as conclusões dos argumentos dedutivos se baseiam somente nas informações contidas nas premissas, elas são conservadoras e seguras. A segunda classe de argumentos de Peirce é dos argumentos sintéticos. Esses são mais arriscados do que os dedutivos. Se suas conclusões são verdadeiras, não é algo garantido pela forma do argumento. Elas, na verdade, podem ser mais ou menos prováveis. Diferente dos argumentos dedutivos, os sintéticos podem levar a novos conhecimentos. São 2 os tipos de raciocínio sintético: indução e abdução. O primeiro, a indução, é mais forte que o segundo. A lógica indutiva envolve a análise de argumentos frouxos, se valendo de ideias de probabilidade, inferências do particular para o geral. Nas palavras de Peirce, abre aspas, por indução, conclui-se que fatos similares aos observados ocorrerão também em casos semelhantes, mas não examinados. Fecha aspas. O segundo tipo de raciocínio sintético é a abdução, mais ousada e até perigosa se não for usada com parcimônia. A abdução é o método que utilizamos para encontrar explicações para um fenômeno surpreendente. Envolve a observação de tal fenômeno e a suposição de uma explicação para ele. No texto em que faz essa descrição dos modos de inferência no raciocínio clínico, Peirce dá um exemplo pessoal ilustrativo. Conta que desembarcou num porto de uma província turca e, enquanto caminhava de lá para o seu destino, cruzou com um cavaleiro cercado por outros 4 cavaleiros que seguravam sobre ele um dossel, uma espécie de toldo, para protegê-lo do sol. Daí ele pensou que o governador da província seria a única pessoa que mereceria tão grande honra e inferiu que deveria ser aquele homem. Explica que essa seria uma hipótese, o primeiro passo da abdução. O seguinte é selecionar entre hipóteses. Porque essa tipologia é sempre utilizada por nós, nem sempre de maneira consciente, entretanto, eu vou reproduzir aqui o modo como Peirce, com muita elegância, ilustrou as diferenças entre esses tipos de inferência com base em silogismos. Para quem não sabe, um silogismo é um raciocínio formalmente estruturado em que, a partir de 2 proposições, as premissas, se obtém, por inferência, uma terceira, a conclusão. Um raciocínio dedutivo é a inferência do resultado a partir de uma regra e de um caso. Então, valendo-me de um silogismo clássico, temos que, primeiro, premissa 1, todo homem é mortal. Essa é a regra. Premissa 2, Sócrates é um homem. Esse é o caso. Portanto, Sócrates é mortal. O resultado ou a conclusão. Uma indução é a inferência
de uma regra a partir de um caso e de um resultado, da seguinte maneira. A premissa 1, o caso é Sócrates é um homem. A premissa 2 é um resultado. Sócrates é mortal. Portanto, conclusão, a regra, todos os homens são mortais. Por fim, uma abdução é a inferência de um caso a partir de uma regra e de um resultado, do seguinte modo. A premissa 1, a regra é todos os homens são mortais. Premissa 2, o resultado, Sócrates é mortal, donde a conclusão seria o caso, Sócrates é um homem. Percebeu como de uma dedução, passando para uma indução e chegando na abdução, nos afastamos da verdade segura e começamos mais e mais a especular, a elucubrar? Muito bem, na medida em que pensou mais sobre esses tipos de inferência, Peirce passou a considerá-los mais como correspondentes a fases da investigação científica do que simplesmente tipos distintos de raciocínio. O primeiro estágio é a abdução, em que hipóteses são geradas e estratificadas. Na segunda fase, por dedução, explica-se implicações da hipótese. E na terceira, a indução testa o argumento para formar a estimativa final do valor da hipótese. Tudo bem até aqui? Passemos então à aplicação dessas ideias e conceitos na prática clínica, recuperando algo mais do que falei no episódio 13. O raciocínio clínico é um processo semelhante ao de montar um quebra-cabeças. No decorrer da entrevista, coleta-se informações, como que peças aparentemente não relacionadas, e verifica-se pistas pertinentes. Desde o início, a partir de um conjunto incompleto de dados, levanta-se hipóteses. À luz de novas evidências sistematicamente reunidas, cada possibilidade diagnóstica é progressivamente refinada ou descartada. Acrescento que às vezes fazemos deduções, chegamos a uma conclusão sobre um caso com base em uma regra. Em outras ocasiões, derivamos uma regra ou uma conduta geral com base em um número de casos, ou seja, fazemos induções. Em outras situações, não tão raras, se pensarmos bem, damos sentido a um caso mais surpreendente, supondo uma explicação plausível, para então proceder à checagem da nossa hipótese, ou seja, fazemos abdução. Trocando em miúdos, para deixar tudo isso mais próximo da clínica cotidiana, ficaria assim. Se nossas premissas são, primeiro, quadros de esquizofrenia sempre têm os sintomas X, Y e Z. Segunda premissa, esse paciente apresenta os sintomas X, Y e Z. Temos que, portanto, esse paciente tem esquizofrenia. O que foi isso? Uma dedução. Mas, se raciocinarmos de outra forma, por exemplo, premissa 1, esse paciente apresenta os sintomas X, Y e Z. E premissa 2, esse paciente tem esquizofrenia. Chegaremos à conclusão, por indução, de que todos que tiverem os sintomas X, Y e Z terão esquizofrenia. Por fim, frequentemente fazemos abduções. Lembre-se de que na abdução partimos de uma regra e de um resultado para inferirmos sobre um caso. Ou seja, premissa 1, a esquizofrenia sempre tem os sintomas X, Y e Z. Premissa 2, o paciente tem esquizofrenia. Portanto, o paciente tem os sintomas X, Y e Z. Percebeu a fragilidade desse último encadeamento lógico? Se deu conta de como fazemos isso todos os dias? É isso aí. Nós, clínicos, valemo-nos mais de dedução e da abdução, porque ambas contêm uma regra como premissa. Baseamo-nos em regras para dar sentido aos casos particulares, tanto na interpretação de um resultado, uma dedução, quanto de um caso, uma abdução. Pesquisadores, por outro lado, utilizam mais o raciocínio indutivo, pois estão mais preocupados em derivar regras gerais que sirvam para todos os casos.
O raciocínio clínico serve para que se chegue a um diagnóstico e para que se formule um caso. A primeira função, fazer um diagnóstico, resulta muito mais comumente da inferência dedutiva. De uma maneira bem simplista, temos que humor deprimido ou anedonia e mais 4 outros sintomas de uma lista são característicos de depressão de acordo com nossos sistemas diagnósticos. O paciente tem humor deprimido, anedonia e 4 desses sintomas, portanto, esse paciente tem depressão. O diagnóstico, resultado de uma inferência dedutiva, apesar de muito importante, por si só não permite que se proponha um tratamento ou que se estime um prognóstico. Para a formulação completa do caso, precisamos da inferência sintética. Pena que nem sempre ela seja ensinada com a mesma ênfase que o raciocínio analítico. Muito bem, na clínica, ao se delinear um plano de tratamento e se estimar os riscos e benefícios de cada uma das alternativas terapêuticas possíveis, o raciocínio é indutivo, ou seja, baseado em probabilidades e nas crenças que o médico formou a partir da experiência com determinado medicamento em pacientes com problemas semelhantes. Valemo-nos da abdução quando confrontados com situações ou apresentações clínicas novas ou diferentes das habituais, de modo a encontrar uma explicação para o ocorrido que nos permita seu gerenciamento. Esse terceiro tipo de inferência descrito por Peirce, muitas vezes chamados de suposição e, mais tecnicamente, de inferência da melhor explicação possível, no caso clínico, é limitado pela qualidade da formação e pela experiência clínica. Apesar de fundamental para a prática clínica, note bem, fundamental é pouco discutido e pouco explorado nos ambientes de ensino. O que falei aqui, até agora, en passant, as limitações de supor ou intuir algo ou os riscos de se considerar muito precocemente algo estranho como uma variação do conhecido ao invés de algo realmente sui generis, inédito, que merecesse ser explorado mais profundamente e não encaixado à força nas formas que temos, infelizmente é pouco falado. Recomendo a leitura do artigo de Jonathan Bolton, do Departamento de Psiquiatria e Ciências Comportamentais da Faculdade de Medicina da Universidade do Novo México, em Albuquerque, se quiser ir mais fundo na compreensão desses tipos de inferência que subsidiam o raciocínio clínico. Ele consta na lista de referências desse episódio em pqpodcast.com.br. Muito bom. Com isso, encerro as considerações sobre o modelo hipotético dedutivo em psiquiatria, o mais usado na formação médica, aquele em que me formei e que ainda hoje forma a base do meu raciocínio clínico, mas foi complementado por outros que adquiri na medida em que fui estudando e aprimorando minha prática e me dedicando mais e mais à relação médico-paciente e às informações dela advindas, como parte da fonte de peças na montagem desse quebra-cabeças. Dele fazem parte o que alguns autores chamam de raciocínio analítico, raciocínio diagnóstico e raciocínio terapêutico, esse último focado no planejamento e implementação de intervenções que poderão ser úteis no manejo do problema do paciente. Outros aspectos que sempre deveriam estar presentes na prática médica e psiquiátrica em particular, são as considerações éticas, o raciocínio que se faz sobre as implicações éticas das decisões e ações clínicas, do qual fazem parte os benefícios e danos potenciais das várias alternativas terapêuticas, o respeito à autonomia do paciente e o apego aos princípios éticos tais como beneficência, não maleficência e justiça. Temos também a consideração pela singularidade do paciente, nos valores, crenças e experiências que são levados em conta no que costuma ser denominado raciocínio sobre a narrativa ou história de vida. Ele valoriza o cuidado centrado no paciente e o papel do profissional de saúde como ouvinte compassivo
e defensor dos interesses do paciente. O que mais? Bem, esses raciocínios, na dependência da prioridade que se dá a certos componentes do aprendizado e do quadro, podem ser encaixados em modelos. O mais comum ainda é, como já vimos, o hipotético dedutivo. Relembrando, é o que se baseia no método científico e envolve gerar hipóteses sobre a condição do paciente para depois sistematicamente testá-las por meio da observação e análise. Uma vez fechado o ciclo de desenvolvimento e testagem de uma hipótese, pela obtenção de dados que a confirmem ou refutem, o processo continua de maneira iterativa contínua. Outro modelo bastante utilizado hoje em dia é o de solução de problemas, em que o raciocínio clínico considera identificar e definir um problema, formular possíveis soluções, avaliar essas soluções e implementar a mais apropriada delas. Nessa modalidade, dá-se ênfase ao pensamento crítico, à criatividade e à flexibilidade na abordagem de situações clínicas complexas. Por seu intermédio, os profissionais de saúde podem utilizar várias técnicas de solucionamento de problemas, tais como brainstorms e árvores de decisão, para guiar o processo de tomada de decisões. Outro modelo é o centrado na pessoa, em que a ênfase é na importância de compreender o paciente como um indivíduo único, com valores, experiências e preferências particulares. Prioriza o desenvolvimento da relação terapêutica baseada em confiança, empatia e respeito mútuo, estimulando a que o paciente seja um participante ativo do tratamento a que será submetido, levando em conta a perspectiva e as prioridades dele para ajustar a abordagem às necessidades dele. Não sei se percebeu, mas esses modelos todos não são excludentes, mas sim complementares, e serão implementados ou como um todo complexo, ou em diferentes momentos, ou em sequência, de acordo com o interesse, a curiosidade e o desejo do profissional, no caso o psiquiatra. Eu, particularmente, até porque considero que minha formação foi boa e forneceu base sólida para a minha prática clínica em todos os serviços em que trabalhei, acho que o modelo formativo deve ser ou o hipotético dedutivo ou o de aprendizado baseado em problemas. A partir dessa base sólida, outros poderão ser acrescentados como que camadas de sofisticação e de ampliação da visão do caso para uma pessoa na sua singularidade com um transtorno mental. Existem outros modelos que alicerçam o desenvolvimento de raciocínios clínicos. Imagino que você, cara e caro ouvinte, reconhecerá que o seu já é híbrido, como o meu, e que poderá ser desenvolvido em novas vertentes a partir do que já foi incorporado por você na dependência de novos interesses e do que considera mais apropriado de acordo com o caso clínico. Eu vou apresentá-los sucintamente. O modelo de reconhecimento de padrões ou de modelos se baseia na identificação de padrões de sinais e sintomas associados a doenças ou transtornos específicos. Sem dúvida, esse processo quase que intuitivo de classificação dos quadros clínicos em modelos prototípicos agiliza o diagnóstico e, consequentemente, o tratamento, particularmente dos casos de apresentação típica. Por outro lado, é o que está por trás de exageros de diagnósticos por quem tem formas elásticas, em que cabem mesmo os modelos menos típicos. O modelo de concordância com o roteiro, que se foca na interpretação de dados clínicos num contexto de incerteza e ambiguidade, é bastante utilizado para aprimoramento do processo de abdução e de indução, na medida em que o profissional precisa raciocinar sobre cenários com informação incompleta e até mesmo contraditória e tomar decisões baseadas na interpretação da evidência disponível. Essa situação lhe parece familiar? A mim, sim. Enfrento isso, se não todos os dias de atendimento, na maior parte deles. A ênfase aqui é no entendimento do racional por trás das decisões clínicas e não na proporção de erros e acertos nas decisões tomadas. E, repito, é um modelo mais utilizado para aprimoramento
de profissionais. Mais um, só para não dizer que não apresentei vários deles, o modelo interpretativo. Esse enfatiza a compreensão da experiência da doença, transtorno do paciente no contexto da vida mais ampla, incluindo fatores sociais, culturais e psicológicos. Ele, em geral, acaba redundando na prática preconizada pelo modelo centrado no paciente, em que há preocupação em se desvendar o significado subjacente e as consequências mais amplas dos sintomas e da experiência do paciente. Essa foi mais uma versão da oferenda musical de Bach. Coloquei um link do trecho de uma aula do professor Ledo Vaccaro, em que ele explica como ela foi composta na lista de referências desse episódio. Vale a pena assistir. Se o fizer, vai entender por que Bach é considerado genial e também por que eu a escolhi para enriquecer esse episódio do PQU Podcast. Nele, não pretendi esgotar o assunto, mas sim abrir sua cabeça, ouvinte, para que nela caiba a informação de que esses tipos de raciocínio clínico não são excludentes, mas sim diferentes em termos de estrutura teórica subjacente e que cada um oferece insights únicos sobre os processos cognitivos envolvidos na tomada de decisão na prática clínica. Espero ter deixado claro que um profissional de saúde pode utilizar um ou vários deles dependendo da situação clínica, de preferências individuais e da experiência. Também espero ter me feito entender quanto ao fato de que dedução, indução e abdução estão presentes em todos eles. Um abraço e até a próxima. Você tem angústias na hora de internar um paciente? Sente tranquilidade ao indicar à família um lugar que garante tratamento de alta qualidade? Foi para resolver, com excelência, questões urgentes da psiquiatria que a clínica Elibré foi criada. Com gente que gosta de ciência e com gente que gosta de tratar gente. Pergunte às pessoas que já internaram, para os pacientes que já passaram por lá, ou venha você mesmo tirar suas próprias conclusões. Entre em contato pelo site elibre.com.br ou pelas nossas redes sociais. Você ouviu mais um episódio do PQU Podcast. Acesse nosso site pqpodcast.com.br, onde encontrará todos os episódios já publicados, com as respectivas referências organizados por data, autor e sessão. Também estamos no Instagram e no YouTube. Agradecemos sua atenção.